Olá, queridos alunos do quinto ano da Rede Municipal de Educação de Picos. Sou a professora Antoniela e apresento mais uma aula de Geografia. Hoje vamos trabalhar com o tema migração. Então, vamos lá! Sabemos que migração é o deslocamento da população por diversos fatores. E essa população se desloca pelo espaço geográfico. Pode ser de forma temporária ou de forma permanente. Desde o início da humanidade, esta migração tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. Nem sempre os contextos são como os dias de hoje, onde as pessoas possuem moradia fixa e conseguem adquirir recursos para a sua sobrevivência. Bem, antigamente, bem no início da história, no período da pré-história, os povos eram nômades. O que isso significa? Que eles se deslocavam sempre, moravam em um lugar por um determinado tempo e partiam para outro. O nômade é uma pessoa que está sempre mudando de um local. Muito tempo atrás, antes do desenvolvimento da agricultura e da organização das cidades, esses povos viviam assim. Eles se deslocavam de uma região para outra em busca principalmente de alimento para seus familiares e para seus animais. Veja que o fator fundamental para encerrar esta vida nômade foi o desenvolvimento da agricultura. Quando começaram a produzir seus alimentos, não sentiram mais aquela necessidade de estar sempre mudando de lugar. Mas perceba que na nossa sociedade, nos dias atuais, ainda tem grupos de pessoas que vivem como o nomadismo. Por exemplo, a cultura cigana. Eles gostam sempre de estar se deslocando, mudando o seu local de moradia. Como também os povos circenses. Neste caso, não é uma questão cultural, mas uma questão econômica. Eles precisam estar sempre mudando de lugar em busca de público. E agora vamos para os fatores que motivam esta migração. As razões para a migração, quais são? Bem, pode ser razão econômica. A falta de emprego, a falta de recursos e até mesmo de alimentação faz com que as pessoas desloquem do local de onde nasceram, deixam sua cidade natal e procuram outra. Geralmente, o destino são os grandes centros urbanos, onde tem mais oportunidade dessas pessoas conseguir um trabalho. Mas também pode ser por questões políticas. Observamos nos noticiários, países que vivem em guerra. Essas pessoas gostamos até de chamar de refugiados. O Brasil recebe muito refugiados. Por quê? Porque é um país que possui missão de paz. Então, recebe essas pessoas. Aqui não temos esses conflitos de guerras políticos, não. Mas percebemos que muitos países, infelizmente, ainda vivem assim. E também existem perseguições culturais e religiosas. A não aceitação da escolha do outro faz com que as pessoas também se desloquem dos seus locais de origem e procurem destinos nos quais não tenha tanto problema com essa questão. E também por fatores naturais. Observamos muito nos noticiários alguns locais do nosso planeta que sofrem muito com desastres como enchentes, tsunamis, terremotos. Então, este fator também contribui para o deslocamento de uma população. Agora vamos falar de dois tipos de migração: a migração externa e a interna. Vejam só, a migração externa corresponde à mudança da população, um fluxo populacional que se desloca de uma nação para outra, ou seja, quando as pessoas mudam de país. O destino, neste caso, geralmente são os países desenvolvidos. Então, as pessoas saem dos países subdesenvolvidos e procuram países desenvolvidos ou em desenvolvimento. O motivo também, na maioria das vezes, é em busca de uma vida melhor. Esta migração externa também é conhecida como migração internacional. Agora vamos para a migração interna, aquela que ocorre dentro do mesmo país. Pode ser também dentro do mesmo estado ou até mesmo do município.
São chamadas migrações internas aquelas que as pessoas se deslocam dentro do mesmo território. Os motivos aqui também são semelhantes: procura de emprego, serviços de saúde, serviços educacionais também são motivos comuns. E aqui no nosso país, vamos destacar a migração nordestina, uma migração interna, causada por vários motivos. Vamos para o primeiro dele, o êxodo rural, a saída da população do campo para a cidade. Motivo: busca de emprego, melhores oportunidades de estudos, tratamentos de saúde, na imagem aqui representada pelo famoso pau de arara. Como também trabalhar em grandes construções. A imagem representa a construção de Brasília. Lá na década de 50 até a década de 60, a região centro-oeste recebeu muitos trabalhadores oriundos da região nordeste. Isso ainda acontece? Sim, muitos nordestinos ainda se deslocam para grandes centros urbanos, como agora, por exemplo, é o destino mais comum é São Paulo. E também para trabalhar no garimpo. Muitos nordestinos deixaram nossa região para aventurar dias melhores na busca por metais preciosos. Os destinos mais escolhidos foram a região centro-oeste, como também a região norte. E também muitos nordestinos deixaram sua cidade natal para trabalhar nas grandes fazendas. O exemplo mostra a fazenda de café, mas fazendas de açúcar, de cana-de-açúcar também, fazendas que criam gado para a produção de leite. Foram destinos muito comuns nos quais receberam muitos migrantes nordestinos. Agora vamos para o conceito de migrante e imigrante. Preste muita atenção na letrinha antes do nome migrante. Quando é o é aquele que emigra, ou seja, que vai embora de um país para viver em outro. É aquele que se desloca. E o imigrante, agora com o i, é aquele que entra, aquele que imigra, ou seja, que entra num país para viver nele. Então vamos lembrar: quem sai migra, quem entra migra. Bastante atenção para essas duas palavrinhas. Então, turminha, quero que vocês prestem bastante atenção às orientações de seus professores e às atividades complementares. Aguardo vocês na próxima aula.